eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Raciocínio Teológico. Nesta oportunidade estaremos tendo aula sobre escatologia. Nós estamos numa série de escatologia. Nós já fizemos o primeiro trabalho, o primeiro conteúdo que foi, que foi introdução à escatologia, onde trouxemos aí informações sobre as formas, os tipos de escatologias que existem, ou melhor. E nesta oportunidade estaremos comentando sobre o primeiro tópico. Não existe escatologia, estudo escatológico, se você não falar de morte, não é? Porque também é o fim, como estamos falando do fator humano, não é? De toda a nossa criação. Quando falamos da criação, temos que falar também da degeneração, ok? Que é a morte. Né? Então nós vamos trazer aqui um estudo sobre a morte e o estádio intermediário, tá certo? É dentro disso que vamos estar falando nessa aula de hoje, aula de escatologia. Glória a Deus. Aqui, quando vemos comumente, só vimos falar sobre Jesus vem, que dia que vem, outros questionam e tal, mas não se fala escatologia. Primeiro, se não conhecer Ezequiel, se não trabalhar com Daniel, para entender o Apocalipse e também a escatologia no seu sentido geral, tá certo? Para isso precisamos estudar um pouco sobre a morte, ok? E vamos trabalhar essa tratativa hoje, nesta aula aqui, tá bom? Muito bem, isto posto, não vamos perder tempo. O que é a morte? A morte, nós já vamos trazer agora o significado da mesma. Morte, no termo latim, é mors, que é óbito, do termo latino obito, falecimento, ou falecer, mais mento, quer dizer passamento, passamento e ainda desencarne, ou deixar a carne. São sinônimos usados aí para se referir ao processo irreversível de cessação das atividades biológicas necessárias. É caracterizado também a manutenção da vida em um sistema orgânico. É um processo que segue-se a morte, ou seja, post-mortem, que geralmente são os que levam à decomposição do sistema sob condições ambientais específicas, processos distintos. Pode segui-la a exemplo daqueles que levam à mumificação natural ou fossilização de organismo. Então a morte encefálica às vezes é usada aí como uma definição legal de morte, ok? Um processo universal é inevitável que eventualmente ocorra com todos os organismos vivos. Então o termo morte é geralmente aplicado ao organismo interior, ou inteiros, organismo inteiro, ou seja, um processo semelhante observado em componentes individuais de um organismo vivo, como células ou tecidos, e a necrose, algo que não é considerado um organismo, ou seja, a necrose não é considerado um organismo vivo, é como um vírus, que pode ser fisicamente destruído, mas não se diz que ele morreu. A morte faz-se notória e ganha destaque especial ao ocorrer em seres humanos. Não há nenhuma evidência científica de que a consciência continue após a morte. No entanto, existem várias crenças de diversas culturas e tempos dentro dos tempos históricos, que se acredita que em morte em vida após a morte, no caso. No século XIX, no século XXI, por exemplo, mais de 150 mil morrem a cada dia. Então, esse termo, ou essas ações, vêm se avolumando
a cada instante, a cada tempo que passa, ok? Então, muitas culturas e religiões têm a ideia de a vida após a morte e também têm a ideia de julgamento e suas boas e más ações. Por exemplo, céu, inferno, karma. Então, existem diversas concepções entre o destino da consciência após a morte, ok? Quando vamos trabalhar a questão escatológica, não tem como não trabalhar esses primeiros tópicos aqui sobre a morte e como as religiões no mundo encaram isso, não é? Nós vamos ver a ressurreição que fala da consciência após a morte, como as crenças, por exemplo, na ressurreição. As religiões abraâmicas, por exemplo, acreditam na ressurreição, não é? Na reencarnação, as religiões orientais, tal como Espiritismo, Candomblé e etc. E ao mesmo eternal Oblivion. Oblivion é esquecimento eterno, né? Esse conceito é comum na neuropsicologia, que é atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte, ok? Então, nas cerimônias de luto, por exemplo, as práticas dos funerais são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamado de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. A forma de disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem aí a morte, peço desculpa, estou com a garganta um pouco inflamada, né? Mas já estou com alguns dias sem postar o vídeo devido às minhas ocupações, né? Mas hoje eu tirei um tempo para fazer este vídeo, que já estava muito palpitando no meu coração trabalhar essa aula hoje, ok? Então a forma de exposição mortuária, como eu estava falando, varia significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são envelhecimento biológico, ou seja, senescência. Senescência quer dizer envelhecimento biológico. Essa predação, desnutrição, doenças, suicídio, assassinato, acidentes e acontecimentos de causas traumáticos ou traumatismo físico irrecuperável, né? São causas mais comuns sobre a morte, ok? Nós vamos observar que o conceito de morte é a chave para a compreensão humana no fenômeno. Existem muitas abordagens científicas e várias interpretações do conceito da morte. Além disso, o advento da terapia de suporte à vida e vários outros critérios que definem a morte, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico, que dificulta aí a criação de uma única definição unificadora. Um dos desafios para definir a morte é distingui-la da vida, como um ponto no tempo, né? A morte parece referir-se a um momento em que a vida termina. Determinar quando a morte ocorre é difícil isso, mas já que a interrupção das funções vitais muitas vezes não é simultânea entre os diferentes sistemas orgânicos, por exemplo. Existe determinação, portanto, que requer o traçado de limites conceituais, né? Preceitos entre a vida e a morte. Isso é difícil devido ao pouco consenso sobre como é definir a vida, ok? Então, quando trabalhamos essa questão, é possível definir a vida em termos da consciência quando a consciência cessa, né? Pode-se dizer que o organismo vivo morreu. Uma das falhas dessa abordagem é que muitos organismos estão vivos, mas provavelmente não estão conscientes, por exemplo, organismos unicelulares, né? Outros problemas é o conceito da consciência, não é?
O conceito da consciência tem que muitas definições diferentes dadas por cientistas, psicólogos, filósofos, né? Esse povo da filosofia moderna, por exemplo. Além disso, muitas tradições religiosas, incluindo as tradições abraâmicas, dármicas, a fim de que a morte não significa ou pode não acarretar o fim da consciência, né? Em certas culturas, a morte é um processo de um único evento e implica uma lenta mudança no estado espiritual para o outro, né? Ou no outra vida, alguém fala no trabalho a questão de outra vida, né? Outras definições sobre a morte enfoca aí o caráter de cessação de algo. Mais especificamente, a morte ocorre quando uma entidade vive experimentada o fim irreversível de todo o funcionamento. No que se refere à vida humana, a morte é um processo irreversível em que alguém perde a sua existência enquanto pessoa. Historicamente, as tentativas de definir o momento exato da morte de um ser humano têm sido subjetivas ou imprecisas. A morte já foi definida como a cessação dos batimentos cardíacos, ou seja, parada cardíaca, da respiração, mas o desenvolvimento de RPC, desfibrilação imediata, tornando-se uma definição inadequada, porque a respiração e os batimentos cardíacos às vezes podem ser reiniciados. Esse tipo de morte, em que ocorre a parada circulatória e respiratória, é conhecido como uma definição circulatória de morte do DCM, ou seja, cujos os proponentes em que uma pessoa com perda permanente de funções circulatória e respiratória deve ser considerada morta, né? Então, os críticos desta definição afirmam que, embora o fim desta função possa ser permanente, isso não significa que a situação seja irreversível, porque se a RCP fosse aplicada, a pessoa poderia ser reanimada, e assim os argumentos a favor e contra a DCM, né, que trabalha dentro dessa proposta. Hoje, onde uma definição no momento de morte é necessária, o médico, os legistas geralmente recorrem à morte cerebral ou morte biológica para definir uma pessoa como morta, né? As pessoas são consideradas mortas quando a atividade elétrica de seus cérebros cessa. Presume-se que o fim da atividade elétrica indica o fim da consciência, a suspensão da consciência deve ser permanente e não transitória, como ocorre em certas fases, por exemplo, fase do sono, principalmente no coma, né? No caso do sono, por exemplo, os exegetas podem ser finalmente dizer a diferença, ou seja, a categoria entre a morte cerebral é vista como problemática por alguns estudiosos. Por exemplo, o Dr. Frank Miller, membro do CERN, do corpo docente do Departamento de Biomédica Nacional do Instituto de Health, e observa que no final da década de 90, a equação de morte encefálica com a morte do ser humano foi cada vez mais questionada por estudiosos com base em evidências, né? E assim sucessivamente. Então, embora vamos adiantar um pouco aqui, embora esses conceitos, o problema de definir a morte é especialmente imperativo no que se refere à regra do doador morto, porque ser entendido como haver uma declaração oficial de óbito, né, de uma pessoa antes de iniciar. E quais os sinais que aludem à morte? Os defensores da regra, eles acreditam que a regra é legítima na proteção de doadores de órgão, ao mesmo tempo em que se opõe a qualquer objeção moral ou legal, né, a obtenção de órgãos. Os críticos, por outro lado, acreditam que a regra ela não atende os melhores interesses dos doadores, que promovem aí definitivamente os órgãos. Nós vamos ver os sinais e estágios da morte. Nós vamos ver o polo mortis, algo mortis, rigor mortis,
livor mortis, putrefação, decomposição, esqueletização e fossilização, né? São sinais de morte ou forte indício de que um animal de sangue quente está, mas não está vivo, são. O que diz que esses animais de sangue quente não estão vivos são a parada respiratória, que é sem respiração, a parada cardíaca, que é sem pulso, e a morte cerebral, que é sem atividade neural. Não? Então essas etapas que seguem a morte são o polor mortis, que é palidez que acontece entre 15 a 120 minutos após a morte, né? Algor mortis, que é a redução da temperatura corporal após a morte, né? Geralmente é um declínio constante até atingir a temperatura ambiente. Tem o rigor mortis, que é os membros do cadáver tornam-se rígidos e difícil de se mover ou manipular. Temos o livor mortis, que é um assentamento do sangue por parte inferior dependente do corpo, né? E tem a putrefação, que é os primeiros sinais de decomposição. E a decomposição é a redução em formas mais simples da matéria, acompanhada por um odor forte e desagradável. A esqueletização é o fim da decomposição, onde todos os tecidos moles se decompõem, deixando apenas o esqueleto. E a fossilização é a preservação natural dos restos do esqueleto, a formação ao longo de um período muito longo, né? E assim sucessivamente, ok? Dentro do contexto jurídico, a morte de uma pessoa tem consequências jurídicas que pode variar entre as diferentes jurisdições, que é a certidão de óbito é omitida na maioria das jurisdições por um médico ou por um escritório administrativo, mediante a apresentação de declaração de óbito feita por um médico, obviamente. Algumas referências anedóticas, por exemplo, a pessoas sendo declaradas mortas por médico, voltando à vida. Alguns casos que se sabem, né? Dentro dos fatores históricos aí. Às vezes dias depois em seu próprio caixão, ou quando os procedimentos de embalsamento estão prestes a começar. Então, a partir dos meados do século XVIII, houve um aumento do medo do público de ser enterrado vivo, por engano, e muito debate sobre a incerteza dos sinais de morte. Várias questões foram feitas para testar os sinais e derramar vinagre, por exemplo, sinais era como fazer o teste, era derramar vinagre, pimenta na boca do cadáver e aplicar picaretas em brasas no pé ou no reto para ver se a pessoa estava morto ou não, né? Teve um médico o médico J.C. Rossley, ele escreveu um artigo em 1895, né, onde ele afirmou que até 2.700 pessoas eram enterradas prematuramente a cada ano na Inglaterra, isso e também no país de Gales, né? E assim sucessivamente. Os casos de choque elétrico, a ressurreição cardiopulmonar, que é a chamada RCP, ok? E no Antigo Testamento, na Bíblia, como vamos ver a morte, não é? Primeiro, o argumento sobre esse tema seria um celecismo, por exemplo, que diz os hebreus que o povo eleito de Deus, os recipientes dos guardiões da revelação sobrenatural, seria a única nação sobre a face da terra em cuja religião a doutrina de um estado futuro não tinha lugar. É absolutamente inacreditável, pois pressupõe que a natureza humana, no caso dos hebreus, seria radicalmente diferente do que ela e os demais homens. Em segundo lugar, nós vemos, em vez dos hebreus nutrirem conceitos inferiores acerca do homem, aos de outras nações eram os únicos que possuíam a verdade concernente à sua origem, natureza, e havia instituído aí desde o início. O terceiro ponto dessa questão, doutrina da vida futura no Antigo Testamento, consequentemente descobrimos que
por todas as escrituras veterotestamentárias, apresenta assim os mais elevados conceitos acerca da natureza e do destino do homem e do Filho de Deus, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, ainda nós vemos aí o tópico 4, onde lemos continuamente que no Antigo Testamento os mortos vão para os pais, né? E já no quinto tópico desse conceito, em várias passagens do Antigo Testamento, afirma-se que claramente a doutrina de uma vida futura. Sabemos da autoridade do Novo Testamento que o Salmo 16, só por ser entendido aí por uma menção à ressurreição de Jesus, o qual, segundo nos ensina o apóstolo, está relacionado indissoluvelmente ao seu povo, né? Isso vamos ver em Salmo 117, verso 15, Isaías 26, verso 19 e Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3. Né? Para fechar aqui o conceito, no conceito 6, tópico aliás 6, nós vamos ver que deve-se ter em mente no Novo Testamento, que é um comentário inspirado, e, portanto, um comentário infalível das Escrituras veterotestamentárias. Com base nesse comentário, aprendemos que no Antigo Testamento, contém muito do que de outra maneira jamais haveríamos descoberto, ok? Então, são informações contundentes e necessárias para o nosso aprendizado. Por quê? Primeiro, porque não admite uma outra fonte de conhecimento religioso. As Escrituras era sua norma de fé, como tal, as Escrituras haviam sido entendidas, né? Segundo, não há outra fonte conhecida do qual fosse possível obter a doutrina do estado futuro dos judeus e também nos dias de Cristo, né? Terceiro, os escritos, quando vamos trabalhar essa questão, no segundo ponto ainda, as doutrinas religiosas, filosóficas de seus vizinhos pagãos, né, eram contrárias a essas, né? Eram contrárias. Então, essa verdade, inclusive, nas doutrinas de Zoroastro, por exemplo, em que alguns pontos tinham mais definida com a dos judeus. Por exemplo, no tópico 3, na observação que vamos fazer aqui, os escritos inspirados no Novo Testamento ensinam a mesma doutrina e afirma que o seu conhecimento não derivavam dos homens, né, mas de Deus. Em Gálatas capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prenunciou o evangelho a Abraão. O evangelho, contudo, no sentido apostólico do termo, ou seja, a boa nova de salvação e a salvação, o livramento da penalidade da lei e a restauração da imagem de Deus, aí no favor de Deus, dentro desse conceito, ok? Quando falamos de morte, também dentro do conceito bíblico, nós vamos ver o estado intermediário. O que diz o estado intermediário? O que é isso? Assim como todos os cristãos creem na ressurreição, não é? Assim como todos os cristãos creem na ressurreição, nós também vamos ver aqui que todos os cristãos creem na ressurreição do corpo e do juízo futuro, também todos os cristãos creem em um estado intermediário, ou seja, creem que há um estado de existência entre a morte e a ressurreição, não é? Então, e o que é isso? Porque a Bíblia é contra o sono da alma, ok? Por exemplo, o que seria isso? Então, as condições dos mortos durante esse intervalo é diferente em alguns aspectos e que será depois da ressurreição. Assim, as divergências existentes entre os cristãos não é acerca da realidade do estado intermediário, mas acerca da natureza, da sua natureza, da doutrina, não é? Por exemplo, é comum, a doutrina protestante comum refere-se à questão em que a alma dos crentes ao morrer aperfeiçoada em santidade, essa imediatamente vai para a glória, e seu corpo, embora unido a Cristo, repousa na sepultura até a ressurreição. Então, segundo esse conceito, o estado intermediário, no que diz respeito aos crentes,
é a grande exaltação e bem-aventurança. Ela é perfeita e é perfeitamente coerente com a crença de que, depois da segunda vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos, o estado da alma será mais exaltado e bem-aventurado, né? E em apoio a essa doutrina protestante, anunciada nesses termos, deve-se observar primeiro que é simplesmente uma questão de fato que ensina as escrituras acerca desse estado da alma coerente, desse estado da alma do crente imediatamente depois da morte. Não é próprio decidir essa questão, não é? Sobre bases psicológicas, argumentos da natureza da alma e tal, e não pode reter aí sua individualidade, nem personalidade, né? Quando se separa do corpo, o que é a mera função do cérebro, né? Em segundo lugar, as escrituras é a fé da igreja, a aprovação do homem termina com sua morte. Então, dessa forma, de forma como a árvore cai, assim permanece. Aquele que é injusto permanecerá injusto, e quem é justo continuará sendo justo. E quando o noivo chegar, e se estiveres pronto, então entrará, a porta se fechará. Segundo a parábola do rico e Lázaro, pautada lá em Lucas, né? Não se pode pôr após a morte passar por um estado para o outro, ou seja, ter um abismo, quem está lá não pode vir para cá. Então esse grande abismo estabelecido entre os judeus, entre os justos e os perversos, desde aquele tempo, né, para sempre. Então está reservado aos homens que morra só uma vez. Depois disso, o juízo, o estado da alma fica decidido na morte. O terceiro tópico interessante é não há satisfação que se possa dizer da vida futura, não é? Por pecados cometidos no corpo. A doutrina romancista de satisfação faz necessária a aceitação de um estado purgatorial. Essa doutrina não é bíblica. Não há nada, não há nada contrário às escrituras, nem a analogia na aceitação da mudança repentina imediata da santidade imperfeita para a santidade perfeita, não é? A doutrina protestante ela aponta aí que a alma dos crentes é na morte aperfeiçoada e na santidade. Pergunta-se porém, que poder santificador há na morte? Então o progresso de excelência moral é gradual, e assim como ninguém se torna absolutamente perverso por uma única ação ou um único momento, e assim se diz. É irracional presumir que uma súbita mudança de imperfeito para o perfeito, a excelência moral ocorre no momento da morte, não é? E podemos ver que essa é a doutrina da Escritura que pode ser argumentada com base no teor geral dos sacros volumes da Bíblia, né? Fala constantemente a vida eventual do estado de conflito, labor e sofrimento, que é o estado de vida aqui, e da morte como entrada de repouso. Então resta um repouso para o povo de Deus, e nós vamos ver isso em Apocalipse também, capítulo 14, verso 13. Além dessas considerações finais, dessas considerações gerais, aliás, a doutrina em questão é ensinada em muitas passagens. Então houve uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Assim diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. O sentido simples dessa passagem é que aqueles que morrerem no Senhor se encontrarão, né, a partir desse momento em um estado de bem-aventurança, porque se cessam as fadigas e entram na recompensa do justo. A morte é para eles a emanação do mal e a introdução do estado de felicidade. Primeiro, não são condenados, já não estão mais sob a sentença da lei. Segundo, tem a vida eterna, ok? Segundo, tem a vida eterna. Então, dentro desse conceito, a base bíblica consistente para esse ponto. Terceiro, o nosso Senhor permaneceu e ressuscitará o seu povo dos mortos
naquele último dia. Portanto, parece estar envolvida aí naturalmente a redenção de Cristo, a união entre o seu corpo, entre o seu povo, e quando estiverem aí ausentes de corpos, estarão presentes com o Senhor, certo? Então os textos são muito claros e nos deixa muito à vontade para tratar dessa situação. Por exemplo, Lucas capítulo 16, verso 22, Lucas 23, verso 43, 2 Coríntios capítulo 12, verso 4 e Apocalipse 2, verso 7, né? Efésios capítulo 2, verso 6. Então os textos, e 2 Coríntios 5, 2, Paulo diz assim: e por isso nesses tabernáculos gememos, expirando para sermos revestidos de sua habitação celestial. Então há três formas nas quais as palavras em conexão que se seguem são interpretadas. Primeiro, o segundo ponto é o ponto de vista, a casa feita por mão, da qual o crente é recebido na morte, é o céu. Segundo, outro ponto de vista, o significado de Apocalipse, ou o significado do apóstolo, é que o nosso presente corpo é dissolvido e a alma não entrará nua, mas seria imediatamente vestida com um corpo mais espiritual, que é essa questão do corpo glorioso. Desculpem. Né? E terceiro tópico, ponto interessante de observar também, é que a nova casa, ou corpo tensional, é adaptado no estado alterado da sua existência. Né? O estado alterado do corpo ressurreto. A segunda dessa interpretação, os fundamentos de seus pressupostos, né, aponta aí para uma razão objetiva e lógica de um processo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Filipenses capítulo 1, verso de número 23 e verso 24, tá certo? É um assunto vasto, um assunto de uma proporção muito grande, então eu fico por aqui, entendeu? Porque na próxima aula estaremos dando continuidade à nossa aula de escatologia, ok? Deus abençoe a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.